Amém. Gente, estamos no meio de uma parte em que nós estamos dissecando um pouquinho cada uma das visões. Lembrando o seguinte, gente, isso é o resumo do resumo. Isso é um assunto amplo. Obviamente, o que nós estamos fazendo aqui essas últimas semanas, e ainda vamos fazer, não me falha a memória, por 2 semanas, eu acho que 2 mais, é ter uma noção de cada uma delas para a gente também ter a capacidade comparativa, né? Saber o que é uma e o que é a outra. Então vamos lá, hoje nós vamos falar do pré-milenismo histórico, que é diferente do pré-milenismo dispensacionalista. Esse a gente vai ver depois. Na próxima aula será o preterismo, que é uma outra coisa, aí depois vem o pré-milenismo dispensacionalista. Só que várias coisas do pré-milenismo histórico se encaixam no pré-milenismo dispensacionalista, que é uma visão bastante recente e que pegou emprestadas várias argumentações do pré-milenismo histórico para poder se desenvolver. É muito recente, o dispensacionalismo é muito recente, é do século XIX, então é de agora. Alguém sentou e criou, não é algo que tenha surgido espontaneamente. Então vamos lá. Pré-milenismo histórico, e hoje se eu falar pré-milenismo vai ser o histórico, tá bom? Para a gente não ficar com necessidade de repetir. Tem um outro nome para ele, que também é o pré-milenismo clássico, tá? Mas geralmente a gente chama de histórico. O que ele entende? Após a segunda vinda de Cristo, Cristo vem e vai reinar literalmente por 1000 anos sobre a terra, antes que haja consumação final de todas as coisas. Então, aquele milênio que para nós está acontecendo agora de forma simbólica, para eles é literal. Eu já vou responder isso eu mesmo fazendo a pergunta. Todo pré-milenista histórico entende que são 1000 anos literais? Não, quase todos. Mas existe uma corrente que acha que esses 1000 anos também são simbólicos, tá? O que eu fiz aqui a partir do livro do Erickson, Miller Erickson? A ideia principal é manter percepção mais histórica da coisa. Quanto mais histórico, mais literal. Tá? Então, por isso que o foco hoje vai ser mais literal. Mas alguns pensadores mais recentes, como George Eldon Ladd, por exemplo, ele entende que é simbólico. São 1000 anos, vão acontecer depois, Cristo reinando literalmente sobre a terra, mas não necessariamente 1000 anos cravados. Para eles, diferentemente do pós-milenismo, o mundo vai piorar, assim como nós, eles creem parecido conosco nesse aspecto. Ou seja, não tem como o mundo melhorar, como o pós-milenismo espera, né? Simplesmente pelo trabalho da igreja. Vai melhorar para a vida daqueles que forem alcançados, mas não necessariamente no aspecto físico, natural, mas com certeza na sua vida espiritual, porque aí, a partir daí, ele é salvo, né? Ele vai implantar esse reino de Deus após o Senhor Jesus, né, após a sua vinda. Esse reino será um reino basicamente teocrático, ou seja, é um reino em que o rei, que também é sacerdote e obviamente também é o profeta, aquela figura de Hebreus, eles entendem que é a figura que assume esse trono lá no futuro. Tá? Então, Cristo, no uso pleno dos seus ministérios, vamos dizer assim, ele assume esse papel de rei absoluto e, juntamente com a igreja, estará reinando. A igreja será uma espécie de povo, serão os súditos desse rei. Somente quando a gente chegar lá é que a gente vai quebrar uma distinção que existe no pré-milenismo, que é uma distinção clara, porém não total. Por que não? Porque assim como os 1000 anos não são literais para todos, mas são literais para a maioria, a distinção entre igreja e Israel também é para a maioria dos pré-milenistas, mas alguns entendem que, de fato, Israel e igreja são o mesmo povo, hoje representado pela igreja.
Israel, a igreja sendo Israel espiritual. Os pré-milenistas que vão nesse caminho também entendem que as profecias do Antigo Testamento são menos literais. Então, existe a necessidade de você fazer ajustes se você pensa um pouquinho diferente, porque senão vai quebrar a sua linha de raciocínio. Algumas definições. Cristo vai voltar na sua segunda vinda, mas ele volta para estabelecer um reino físico, milenar. Esse reino, ali sim, vai acontecer justiça, paz e prosperidade sem limites. Tá? Não antes, mas depois da segunda vinda, nesse reino físico, né? Reino literal, vamos dizer assim. Os pré-milenistas creem que esse reino que é físico, é visível, ele vai se caracterizar por uma renovação espiritual. Por que renovação e não totalização? Porque, é claro que a gente não pode entrar em todos os detalhes, mas as correntes pré-milenistas, seja histórica ou dispensacionalista, entendem que durante o milênio vai nascer gente. Tá? Então, se vai nascer gente e ainda não chegamos à eternidade, ou seja, ao fim de todas as coisas, porque o milênio antecede o fim de tudo, então é necessário que haja um avanço também na espiritualidade durante o milênio, tá bom? Vai ser necessário que pessoas se convertam ao longo do milênio. Isso aí é um dos lados obscuros do pensamento pré-milenista, mas vai ser intensamente obscuro se nós olharmos o pré-milenismo dispensacionalista. Agora, tem uma coisa curiosa no pré-milenismo, no histórico, é que ele é a primeira posição escatológica da qual se tem notícia no meio da cristandade. É bem provável, sim, está no próximo aqui, é bem provável que todos os apóstolos, ou pelo menos uma grande parte deles, assim como os pais da igreja, uma parte considerável deles, todos eles eram pré-milenistas históricos. Claro que naquela época não se fazia diferença se era pré-milenista, eu acho que nem se dava o nome da coisa, né? Mas o que eles deixam registrado é que eles eram pré-milenistas. Isso é fácil de entender, porque tinha acabado de haver uma ruptura entre judaísmo e o início do cristianismo. Para quem tem uma mentalidade judaizante, o pré-milenismo faz mais sentido do que as outras correntes. Então, a ideia de definir bem quem é judeu, quem não é judeu, isso faz mais sentido para o pré-milenista do que para o pós-milenista ou para o amilenista. Para a gente é tudo a mesma coisa, é o povo de Deus. Para eles não, faz muita diferença dizer quem é quem, porque existem planos especiais para um ou para outro. Muito menos no histórico e muito mais no dispensacionalista. Tá? No dispensacionalista tem uma parede entre judeus e cristãos, tem um muro, é uma separação. A gente vai ver isso lá na frente. Só que aí acontece um negócio interessante. Quando a gente chega ao século III, tem um pensador chamado Orígenes. Orígenes, claro, sendo do século III, ele antecedeu Santo Agostinho. E Orígenes foi o primeiro sujeito a fazer uma proposição séria sobre a observação alegórica ou simbólica da Escritura. Orígenes era para ser um dos doutores da igreja, só que ele falou algumas coisas que, no meio do caminho, tesouraram o doutorado deles. Algumas pessoas, ao longo da história da igreja, ganharam o nome de doutor da igreja. Um deles é Agostinho, por exemplo. Mas Orígenes deixou uma obra muito extensa e muito profunda. Só que ele foi por uns caminhos um pouco nebulosos em alguns assuntos, e por isso o doutorado dele fez água, né, no meio do caminho. Ele inaugura a possibilidade de lermos a Escritura de modo simbólico. É claro que ele foi com sede demais ao pote e ele foi parar na alegorização. O que levou depois a escola oriental, porque nós no começo do cristianismo temos duas grandes escolas, a escola do Ocidente e do Oriente. Agostinho, por exemplo, era da escola oriental. A escola oriental abraçou
a interpretação alegórica da Bíblia. Por isso que a gente diz, inerrante só a Escritura. Né? Por mais que a gente aprecie Agostinho, por exemplo, as homilias dele são profundamente alegóricas. Uma das mais famosas é a homilia do filho pródigo. Ele começa a dizer, o pai é isso, o filho é aquilo. Cara, você até pode fazer uma aplicação e dizer do púlpito, avisar o povo antes, não, olha, eu vou usar aqui um argumento um pouco alegórico e tal, mas você usar daquilo como se fosse a própria expressão da verdade interpretada, você induz as pessoas a fazerem um desvio. Modernamente falando, o que é a alegorização? É quando você pega uma determinada igreja, por exemplo, isso é vamos dizer assim, o ápice da alegorização, que põe no corredor da igreja um plástico com as beiradinhas levantadas, enche de água e você tem que passar ali dentro para vencer o seu Jordão, sei lá para quê. Ou dentro da igreja tem um sujeito de papelão grandão, você ganha uma pedra ali na entrada, você tem que acertar ele, você matar o Golias da sua história. Eu estou falando de casos reais, viu? O mergulho de Naamã, né? Tem que ser 7 vezes, né? E a água tem que estar suja ainda por cima, né? Isso tudo acontece. Isso aí é o ultrapassar dos limites da alegorização, porque aí você torna a coisa palpável, né? Nesse tempo, a alegorização ainda estava no mundo das ideias, né? Ou seja, comparações alegóricas. Mas aí, nesse tempo, Orígenes, ele cometeu logo de saída, quando ele traz isso, ele cometeu um impropério sério na teologia, que foi dizer o seguinte: por causa do processo alegórico dele, ele criou uma disrupção no processo não é pessoa, ele era Deus e era homem. Fugiu a palavra aqui. Bom, vocês entenderam, né? Então, nesse momento, ele entra por um processo teológico que fez com que ele pagasse caro em alguns círculos, e por isso que ele também foi, durante muito tempo, ele foi considerado herege por conta disso, tá? Mas, oriundo disso, nós começamos a ter a forma de olhar para a Escritura sem ser preto no branco. Não, isso aqui, o Senhor deixou isso aqui para a gente entender, mas isso é um símbolo. E aí, nós chegamos a Constantino. Quando Constantino, 330, prepara o Império Romano para se tornar não perseguidor mais do cristianismo, e com isso vai chegando até o ponto, em 380, em que o Império de fato se torna cristão por um decreto, nesse período nós temos o preparo da observação da Escritura por métodos que não sejam apenas o literal. E aí nós temos logo depois Agostinho inaugurando o pensamento amilenista que nós temos até hoje. A gente, como reformados, a maioria de nós é amilenista. Só que o nosso amilenismo já guarda diferenças em relação ao amilenismo agostiniano. A gente está falando de, vou arredondar, ano 500 para agora, a gente tem uma distância muito grande, muita água passou embaixo dessa ponte. Mas a partir daí, nós vamos encarar a escatologia a partir da possibilidade amilenista. Aquela forma literal perde força, e com a igreja se tornando uma igreja imperial, a forma literal perde força. Quando é que isso vai voltar? Só na reforma. O pré-milenismo histórico só volta a ter força na reforma, embora os reformadores, em sua maioria, não tenham se declarado pré-milenista. Mas eles entenderam que aquela forma de interpretar não feria as escrituras de forma clara. Eles podiam discordar, mas não feria as escrituras, tá? Assim como os reformadores, eu também digo a vocês. Eu falei antes, vocês podem ser pós-milenistas, tá? Não creio que seja o melhor caminho, mas vocês podem ser. Vocês podem ser pré-milenistas históricos? Podem ser. Vocês não vão entrar em pecado com isso. Pecado é só o bendito do dispensacionalismo. Principais argumentos. Distinção Israel e Igreja, como eu falei para vocês, eles têm uma distinção rígida entre Israel e Igreja, sendo que na ala histórica, nessa aí que nós estamos vendo hoje, existe a possibilidade
de que isso não seja tão rígido como já foi. Tá? Existem pensadores, vou arredondar, de 200 anos para cá, que pensam na possibilidade disso não ser tão rígido como já foi no passado. Por conta disso, quando você separa esses dois povos, você põe um olhar especial sobre as profecias veterotestamentárias. Quando você põe esse olhar especial, você começa a demandar o cumprimento delas. Aquelas que não se cumpriram precisam se cumprir. Se foram dadas a Israel, precisam ser cumpridas em Israel. Essa cabeça pragmática funciona no pré-milenismo. Não, no Antigo Testamento não tinha igreja. Se Deus prometeu, era para Israel. Se Israel ainda não teve, vai ter que se cumprir. Não para a igreja, mas para Israel. Tá? Então, eles são bastante pragmáticos com relação a isso. A interpretação literal das Escrituras, né? Eu já falei para vocês, e aí é muito curioso que todas as correntes vão ter que passar primariamente por Apocalipse 20. E Apocalipse 20 dá interpretações diferentes e argumentos diferentes para todas as formas de pensar escatológico, tá bom? Então aqui, por exemplo, é de onde eles pegam a ideia de que sim, haverá a segunda vinda de Cristo, mas também sim haverá um episódio com duas ressurreições físicas e literais. Vamos avançando aqui, que tem mais coisa. A primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Cristo para que os santos, os justos, reinem com Cristo durante o milênio. Ao final desse período, que eu já falei para vocês que para alguns pode não representar 1000 anos literais, aí vem a segunda ressurreição, que é o fim do milênio, em que, havendo essa segunda ressurreição, vai se dar o tribunal de Cristo, ou seja, onde os ímpios serão julgados para a perdição. Até aí é igualzinho o dispensacionalismo, tá? Eles creem da mesma forma, a diferença está no meio do caminho. O que vai acontecendo no meio do caminho? O pré-milenismo histórico, ele é mais simples do que o dispensacionalismo, bem mais simples, tá? Tem os episódios bem marcados. Segunda vinda, aí a primeira ressurreição, milênio, segunda ressurreição, julgamento, aí vem a eternidade. O dispensacionalismo, ele é cheio de elementos no meio do caminho. A gente vai ver isso mais à frente. E o que marca o período do milênio é exatamente o intervalo entre as duas ressurreições. Reino de Deus na história. Eles veem o milênio como a realização histórica das promessas do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus foi prometendo, no Antigo e no Novo Testamento, no milênio se realiza. Por que isso? Porque lá no milênio não vai existir mais a distinção entre Israel e igreja. Então, para os pré-milenistas, essa vai ser a primeira ocasião em que todo o povo de Deus vai ser chamado de povo de Deus. Porque na cabeça deles, até hoje, é Israel e igreja. São duas coisas separadas. Então, lá no milênio, esses dois povos se juntam e vão ser uma só comunidade de santos na presença física de Cristo. Tá? Cristo deve reinar literalmente na terra para cumprir promessas feitas a Davi e a Israel. Então, se é para reinar em Jerusalém, isso é literal. Vai ter que ter um reino, um trono em Jerusalém, vai ter que ficar lá em Jerusalém. Se tem que subir o Monte das Oliveiras, vai ter que subir. É tudo literal. Alguns contrastes com o amilenismo, e eu vou fazendo esses contrastes com o amilenismo para a gente ter um parâmetro. Algumas coisas aqui a gente já falou, né? Mas é só para a gente visualizar. Eu vou ler o da esquerda e vocês leem o da direita, tá bom? O reino futuro e literal. O reino de Deus se manifestará de forma plena e literal no futuro, com um reino físico de 1000 anos na terra, com os santos ressurretos. Primeira parte lá da direita. Reino presente e espiritual. O reino de Deus já está presente de forma espiritual, com o reinado de Cristo acontecendo agora. Então, com esse comparativo, a gente percebe claramente que existe um abismo de interpretação entre uma e outra corrente, né? Triunfo pós-tribulação.
Isso quer dizer que não há vitória da parte de Deus a não ser, sabe, no frigir dos ovos. Tá? Tudo que Deus foi fazendo até hoje era preparando para aquele dia. Tribulação futura, após a qual Cristo retornará para estabelecer seu reino milenar. Triunfo contínuo. Ok? Deu para perceber a diferença? Agora sobre a interpretação da Bíblia. Leitura literal, especialmente Apocalipse 20, de 1 a 6, entendem que haverá um reinado físico e literal de Cristo na Terra por 1000 anos após sua segunda vinda. Leitura simbólica. O milênio de forma simbólica, crendo que representa a era presente entre as duas vindas de Cristo. O milênio para eles é entre as duas ressurreições, e é literal. O milênio para nós é entre as duas vindas e é simbólico. Distinção entre Israel e igreja, crendo que as promessas a Israel do Antigo Testamento serão cumpridas literalmente no futuro milênio. Israel como igreja. As promessas feitas a Israel são cumpridas na igreja. Creem que a igreja é o Israel espiritual e que as promessas do Antigo Testamento se cumprem de maneira espiritual na era da igreja. Claro aí? Esse aqui eu dividi em duas partes, a escatologia histórica e profética. Primeira e segunda ressurreições, com base em Apocalipse 20, entendem uma primeira ressurreição dos santos para reinar com Cristo durante o milênio e uma segunda no final dos 1000 anos. Ressurreição simbólica. Os amilenistas veem a primeira ressurreição como referência simbólica à regeneração espiritual. A segunda ressurreição é vista como a ressurreição física de todos no final dos tempos. Nenhuma dúvida aí? Cumprimento literal de profecias. Profecias do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas serão realizadas durante o milênio literal. Isso inclui promessas específicas a Israel sobre um reino futuro. Cumprimento espiritual de profecias. As profecias do Antigo Testamento são vistas como cumpridas espiritualmente na era da igreja. Muitas promessas apontam para realidades espirituais em vez de literais. Algumas dificuldades, todos os pontos de vista têm algumas dificuldades. Interpretação literal das Escrituras oferece algumas dificuldades diante de alguns textos e de alguns fatos históricos. Como eu falei para vocês, essas dificuldades não necessitam esse ponto de vista numa coisa errada, herética. Mas quando você se propõe a ter uma interpretação exclusivamente literal, você perde, inclusive, figuras de linguagem, figuras literárias que a Bíblia já utiliza. Por exemplo, como é que eu interpreto uma hipérbole? É uma figura de linguagem, é um exagero, que não é uma mentira, é uma ideia hiperbólica para me chamar a atenção para determinada coisa. Mas se eu vou interpretar literalmente tudo, eu vou ter que achar que a hipérbole é aquilo mesmo. Eu não consigo trazer um elemento simbólico para ali. Por isso que alguns pensadores, como o que eu citei, o Led, considera que a maioria das coisas precisa ser interpretado literalmente. Ele é pré-milenista histórico. Mas que há determinadas coisas que você precisa interpretar de forma simbólica e que a própria Bíblia aponta para isso. Então, me parece que se você quiser ser pré-milenista histórico, a melhor escola é a dele, que é uma escola com alguns bons pensadores, tá? Gente piedosa, e me parece que é a escola mais equilibrada, porque não ficou muito pragmática. Tá? Distinção quase sempre rígida entre Israel e igreja. Isso pode descambar para dois lados. Ou você se torna um militante pró-Israel, ou você se torna um anti-sionista. Na história, nós vemos as duas coisas acontecendo no universo evangélico, no universo cristão.
gente defendendo Israel de unhas e dentes, Israel nação como se fosse Israel povo da promessa. São duas coisas diferentes. Tá? Embora a gente esteja do lado da ética ocidental e por isso do lado também de Israel, mas a gente tem que distinguir nação-estado moderno, Israel, de nação povo de Deus da antiguidade. São duas coisas diferentes. Isso pode descambar. Ou o sujeito vira um militante, né? O cara anda com bandeirinha de Israel, vira igreja messiânica, né? Igreja, como é, neo-messiânica, né? O pastor toca no chofar na hora do culto. Isso é por causa disso aqui. É por causa de uma visão escatológica deformada. Só que na maioria das vezes não são nem históricos, são dispensacionalistas mesmo. Mas isso a gente vai ver depois. Só que isso gera problemas. Pode gerar, né, se a pessoa se desequilibrar. Ou declarações como a do próprio Lutero, que embora não fosse um pré-milenista, pelo menos não até onde eu sei, mas ele fez declarações extremamente difíceis da gente engolir com relação a Israel. Tá? Descontinuidade das eras. O que isso quer dizer? Quer dizer que a visão pré-milenista ela é tão marcada na sucessão de fatos e de eras que você não tem ponte, uma ponte adequada entre as coisas. Então é assim, é difícil você passar da atual era para o milênio, sabe? Existe uma ruptura. Então essa ruptura entre os momentos é também um dificultador. A resolução das profecias bíblicas. Uma vez que você passa o tempo e não vê algumas profecias se cumprindo literalmente, você começa a ter dificuldade de compreensão do processo como um todo e até de aceitação. Não os históricos, mas os dispensacionalistas, por exemplo, começam a olhar o mundo e ver cumprimento de profecia em tudo quanto é lado. A Rússia invadiu a Ucrânia, tá vendo? Está escrito lá não sei aonde. Daniel não sei o que lá, que alguém vinha do norte, ia passar pelo não sei onde, era a Rússia invadindo a Ucrânia. Por que isso? É o afã de ver as profecias cumpridas. Eu me lembro, eu era rapaz, quando a União Europeia se conformou como é hoje. Quando chegou a 10 países signatários, foi um escândalo, porque eram os 10 chifres. Sério, não estou brincando não, eu me lembro disso, eram os 10 chifres do Apocalipse. Aquela besta lá com 10 chifres, pois era a União Europeia. O problema é que hoje tem 30 e poucos. Né? São 3 bestas já. Eu nem lembro qual é o bicho que tem 10 chifres lá, mas... A natureza dos corpos ressurretos. Nós temos aí um problema de ordem filosófico-teológico, vamos dizer assim. Porque para a gente se encontrar com Cristo, a gente precisa estar glorificado, porque ele já foi glorificado. Mas o milênio não prevê isso. O milênio prevê que ele vai reinar fisicamente, mas a gente ainda não. A gente ainda não está glorificado, porque a gente só vai ser glorificado na eternidade após a segunda vinda, a segunda vinda, né? Para poder buscar os impenitentes para o juízo final. Qual é o problema? Aí tem um problema, para a gente resolver, é mais matemática do que outra coisa. A gente não está glorificado, mas está na presença dele. Aí você pode dizer assim, não, tudo bem, mas ele voltou para a Terra, ele, né, vai ser possível isso. Tudo bem. Mas aí a gente vai entrar num milênio no qual a gente não morre, mas a gente ainda não é imortal. Isso também é um problema a ser resolvido. Tá? Então são dificuldades. Complexidade do plano de salvação. O plano de salvação se torna mais complexo quando você olha para o pré-milenismo. O pré-milenismo histórico, obviamente, ele não aceita a salvação pelas obras. É gente crente, só pensa diferente da gente, de mim pelo menos, mas é um processo, o ordo salutis dele, embora seja nominalmente o mesmo que o nosso, mas ele se torna mais complexo, porque precisa de derivações no meio do caminho. Questões de justiça e pecado durante o milênio. Isso aqui eu dei uma palhinha lá atrás para vocês, falando que no milênio vai nascer gente. Então, como é que vai se estabelecer a justiça de Deus entre aqueles que penaram aqui, apanharam, foram perseguidos, mortos, triturados, queimados vivos, cerrados ao meio, e o cara que já nasce no meio do milênio?
Entendeu? Como é que é a ponderação de justiça? Isso é uma coisa para a gente pensar. E outra coisa é que se nasceram durante o milênio, vão ter que se converter de alguma maneira. Porque salvação só através de Cristo. Mas Cristo já está num trono. Vou botar entre aspas, a cruz, a mensagem da cruz ficou longe. Eles já estão diante de Cristo. Como é que vai acontecer isso? Não sei. Essas questões que eu coloco aqui são de difícil explicação até dentro do círculo pré-milenista. Tá? Conclusão. Vamos ler? O pré-milenismo apresenta uma visão escatológica que enfatiza a futura manifestação literal do reino de Deus na Terra. Vamos prosseguir. Baseado em uma leitura literal das Escrituras, ele argumenta que Cristo retornará antes de um período milenar de paz e justiça. Embora esta perspectiva ofereça uma visão concreta do futuro, ela enfrenta desafios de interpretação e integração com o restante da narrativa bíblica. Finalmente, o pré-milenismo histórico mantém, com exceções, uma distinção clara entre Israel e a Igreja e insiste na realização literal das promessas do reino. A diversidade entre teólogos de renome evidencia a complexidade do debate escatológico, sublinhando a riqueza da tradição teológica cristã ao abordar o futuro do reino de Deus. Se você me perguntar assim, qual é a visão escatológica 100% correta, eu vou dizer a você que não há. Eu vou dizer a você que eu entendo que a mais próxima da interpretação bíblica possível, acompanhando a nossa forma de doutrina, é a milenista. A milenista, tá? É por isso que eu digo a vocês, é possível ser pós-milenista, mesmo com seu excesso de otimismo, e é possível ser pré-milenista histórico, tá bom? Eu pessoalmente sou amilenista, tá? Mas você não é obrigado a ser. Esse é o diagrama dessa visão, pré-milenismo histórico. A primeira vinda, o Senhor está lá no bercinho, né, na manjedoura, aí vem a cruz, era da igreja, proclamação do evangelho, vem a segunda vinda. Nesse momento, é a primeira ressurreição. Tá? Segundo o pré-milenismo aqui, nessa setinha aqui, acontece a primeira ressurreição. Aí entra o milênio, o reinado de 1000 anos. Ele é literal. Quando ele chega ao fim, aquela parte laranjinha, aí vem a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, só ressuscitam os santos. Na segunda ressurreição, só ressuscitam os ímpios. E aí vem o estado final após o juízo. Uma linhazinha do tempo aqui. Primeira vinda, encarnação, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Aí vem a era da igreja, que é o período atual em que o evangelho é pregado e o cristianismo se expande, aguardando a segunda vinda. Aí vem a segunda vinda, que é o retorno de Cristo, ressurreição dos crentes e julgamento final. Aí vem o milênio, o reinado literal de 1000 anos sobre a terra, e aí vem o estado final, após o milênio e julgamento final, novo céu e nova terra, eternidade com Deus. Aqui no milênio, faltou eu botar ali que no finalzinho está a segunda ressurreição, que é exatamente entre uma coisa e outra. Terminou o milênio, segunda ressurreição, estado eterno. Juízo e estado eterno. Pensadores. Aí, essa partezinha vermelha são os pensadores muito antigos. Vocês vão ver que tem bastante. Ó. O próprio Didaquê, o pastor de Hermas. Vocês conhecem esses documentos? Didaquê? Não? Isso é tudo domínio público. Se vocês me lembrarem, depois eu passo para vocês. A Epístola de Barnabé, Justino de Roma, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos esses eram pré-milenistas, embora naquele tempo não se usasse esse nome, tá bom? É o conceito que a gente identifica como sendo pré-milenistas. George Led, Robert Gundry, Douglas Moo, John Piper, Russell Shedd, Davi Charles Gomes, essa turma toda é gente crente, gente muito piedosa.
gente muito séria e que é pré-milenista histórico. Então, por isso que eu falo para vocês, não tem nenhum problema. Eu acho que quando eles chegarem lá, eles vão, puxa vida, eu estava errado, era para eu ser amilenista. Mas tudo bem, já vão estar lá, né? Ok? Aí eu só botei nas letras pretas aí só tem gente conhecida, gente nossa. Reverendo Davi Charles Gomes é um dos grandes pensadores da IPB. Então, não se constranja se você for mais um. Perguntas?